Olá, boa tarde, eu sou Érica Lima e hoje nós temos mais uma live. Essa live vai ser muito importante porque ela vai falar sobre um tema que eu tenho interesse, que você tem interesse, que é a cobertura vacinal. Para essa temática, nós convidamos a médica infectologista da Fiocruz Amazônia, Flor Martinez. Ela que é pesquisadora, que vai falar para a gente sobre a importância da vacina, que vai falar sobre os tipos de vacina, primeira dose, segunda dose, como é que está a vacinação da Covid-19 no Brasil e principalmente aqui na Amazônia. Então, eu estou aqui aguardando a pesquisadora entrar. Enquanto isso, eu vou divulgar para você que tem interesse em você poder entrar no nosso site e verificar as nossas matérias. Aqui dando uma pesquisadora que já está por aqui. Nós temos muitas matérias interessantes e essas matérias estão fazendo a cobertura da CPI da pandemia. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde a todos. Tudo bem, Érica? Tudo. Hoje a senhora está falando com o Convergente, um portal que atua no ponto incomum da política. Uma boa tarde para a senhora e muito feliz por tê-la aqui. Muito obrigada, Igor, pelo convite. Muita gentileza sua. E boa tarde a todos do Convergente, então. Pesquisadora, doutora, nós estamos aqui para conversar com a senhora para falar sobre cobertura vacinal. Certo. Porque é um tema que todo mundo está assim na expectativa, né? É um tema que está tirando o nosso sono, mas também nos dá esperança nesse tempo tão difícil de pandemia. E só para falar para as pessoas que estão acompanhando, que está aumentando o número de casos novamente aqui no estado do Amazonas acerca de Covid, e a gente precisa tomar cuidado. Enquanto eu ainda não me vacinei, mas, assim, eu vejo que é super importante a gente falar um pouco sobre isso. E para a gente iniciar, eu gostaria que a senhora, que eu já fiz aí as informações da sua credencial, né, que é uma pesquisadora de renome internacional. A gente tem a honra de ter a senhora aqui na Fiocruz Amazônia, uma grande cientista, uma médica infectologista. Então, eu gostaria muito de ouvir, assim como as pessoas estão acompanhando, o que é cobertura vacinal? Bom, o primeiro que teríamos que esclarecer para nossos ouvintes, nossos internautas e todas as pessoas que estão nos acompanhando, é que a vacina tem dois propósitos. Um que é individual, daquela pessoa que se vacina, e outro para a comunidade como um todo. O propósito individual é diminuir o risco que essa pessoa que está se vacinando tem de contrair doença, de contrair infecção, de contrair doença, de contrair uma forma grave de doença ou uma forma crítica de doença e vir a morrer por causa desta doença. Já em termos da comunidade, o propósito da vacina é diminuir a circulação do vírus, dificultando com que uma pessoa que esteja portando o vírus se encontre com uma pessoa que seja suscetível à infecção por esse vírus. De tal maneira que a gente só consegue ter essa diminuição na circulação do vírus quando nós temos um percentual de vacinados elevado. Ou seja, quando a cobertura vacinal, da qual você estava me perguntando no início, ela chega a um patamar elevado. Para uma doença tão infecciosa como esta, o ideal é que seja em torno de 85%, 90% das pessoas vacinadas. Então, isso é cobertura vacinal. Quando a gente atinge uma imunidade coletiva e essa imunidade se atinge através da vacina. Essa imunidade só estaria garantida em torno de 15 a 3 semanas depois da segunda dose, em forma completa. A partir de 2 semanas desde o início da primeira dose, você já vai tendo uma diferença entre o risco que tem uma pessoa que tem pelo menos uma
uma dose só de uma pessoa que não tenha nenhuma dose. E essa proteção vai aumentando gradualmente até que se completam pelo menos 2 ou 3 semanas depois da segunda dose. Para a gente entender um pouco mais agora sobre a vacinação e a vacina da Covid, eu gostaria que a senhora falasse sobre os tipos de vacinas que a gente tem aqui no Brasil e a relação dessa vacina com essas cepas, né, que foi encontrado aqui no Brasil. Como é que está essa relação da eficácia hoje das vacinas que a gente tem disponível e as cepas? Tá, então veja, é extremamente dinâmico, né? Porque na medida em que o vírus circula, ele está sendo estimulado a mudar, e essas mudanças, quando são consistentes e quando elas vão selecionando de alguma maneira essas linhagens, são as que mais se transmitem. Então, veja, esse exercício de estar avaliando a eficácia de ou a efetividade de uma vacina para uma variante se constrói no tempo. Essencialmente, pode-se dizer que as vacinas que estão neste momento que estão sendo aplicadas no país, especialmente a Coronavac, que é a que ocupa o maior percentual de vacinados, e a vacina AstraZeneca, elas conseguem imunizar as pessoas. Talvez exista uma diferença entre a efetividade da vacina entre outras cepas e essas cepas específicas. Ela pode reduzir um pouco, mas isso não chega a um patamar que torne inútil a vacina. Há uma coisa, bom, mas recentemente entrou a vacina da Pfizer, né? Eu não tenho visto nenhum relato de avaliação da efetividade, quando a gente fala em efetividade, estamos nos referindo a como a vacina funciona na população, na vida real, ou seja, no momento em que ela está sendo aplicada na população e que a população está vivendo sua vida sem este controle que se exerce quando você está fazendo um estudo de pesquisa, em que você segue uma série de parâmetros, uma série de procedimentos regulamentares que são muito estrictos e que mantêm sob controle uma série de variáveis. Então, quando a gente está dentro de um estudo de pesquisa, nós estamos falando da eficácia da vacina. E quando a gente está falando do mundo real, ou seja, a vacina aplicada em forma maciça na população, essa avaliação se chama de efetividade. Então, a efetividade pode ser menor do que a eficácia, mas não a ponto de tornar inútil a vacinação. Tá? Então, eu acho que o mais importante nesse aspecto, infelizmente, nós não estamos em um bom momento para dizer que estamos atingindo esse ponto, mas o objetivo deveria ser que o intervalo de tempo entre a primeira dose do primeiro vacinado e a última dose do último vacinado fosse o menor possível. E nós estamos vendo que provavelmente vai demorar um ano nesse intervalo de tempo. Essa é uma grande preocupação que eu ia justamente perguntar da doutora na seguinte situação. A gente acompanhou pessoas que foram vacinadas na primeira dose e que demoraram muito para chegar à segunda dose. No Brasil, a gente tem notícia de pessoas que até passaram da data que estava determinada para receber a segunda dose. Isso, quais são os impactos disso? Bom, uma pessoa que recebe uma única dose, ela não está protegida, né? Na verdade, a gente tem que partir de um princípio, Erika. Nem pessoas que têm 2 doses estão totalmente protegidas. E nós precisamos ter consciência disso.
porque as pessoas não podem ter a falsa impressão de que, pelo fato de já ter 2 doses da vacina e já ter transcorrido 3 ou 4 semanas depois da segunda dose, elas estão acima de qualquer risco. O perigo, todos nós temos que ter consciência absoluta disso. O perigo só vai terminar quando o vírus pare de circular. Não importa se eu já tomei as 2 doses, isso não significa que eu não vou ter chance de ter uma infecção, adoecer gravemente ou criticamente e morrer. Então, a vacina não é uma segurança 100% para ninguém. Nenhuma vacina é. Nenhuma vacina é. Então, só estaremos a salvo quando o vírus pare de circular. E para que o vírus pare de circular, é necessário que a maior parte de nós, a humanidade esteja vacinada. Não, eu insisto que deste problema a gente não sai sozinho. Este problema é um problema que obriga a humanidade a ser altruísta. Porque a despeito de que eu tenha muito dinheiro e consiga vacinar a mim, aos meus queridos por perto, ou mesmo a toda a população do meu país, eu ainda terei vizinhos que, se não vacinados, vão possibilitar com que a infecção volte. E volte de uma forma mais difícil de conduzir. Então, é necessário que todos tenhamos consciência que que o momento exige que sejamos altruístas, solidários e muito conscientes. Nós não estamos fora de perigo, nem mesmo tendo sido vacinados. E nós ainda estamos um percentual muito baixo de pessoal vacinado, muito baixo. Ou seja, para o dia de ontem, no estado do Amazonas, tinha 681 mil pessoas, 682 mil que tinham recebido a primeira dose e mais 403 mil que tinham recebido a segunda dose. Nós somos um estado que tem 4 milhões de habitantes. Isso significa que nós precisávamos 8 milhões de doses, né? Então, a gente está em mais ou menos um 12,5% do que a gente precisa chegar. Hoje a gente estava acompanhando a CPI da Covid-19 e uma das coisas que mais teve destaque foi a questão da vacinação, né? Por que não foi recebido a vacina anteriormente quando oferecida por outro país? E nessa situação do leva e traz, quem é o culpado e quem não é o culpado, só quem foi responsabilizado somos nós, porque são mais de 400 mil pessoas que já morreram no nosso país por conta de Covid. Como pesquisadora, médica, infectologista, qual a sua percepção a respeito do descuido, da falta de vacinação e dos problemas para a gente poder ter insumos suficientes para poder fazer a fabricação da vacina aqui no Brasil? Bom, não é a primeira vez que a gente atravessa por um problema de saúde que atinge, ou seja, que é um problema importante de saúde pública. Nós vivemos há uns 4, 5 anos atrás a pandemia do Zika. É verdade que nós há muito tempo não experimentávamos uma doença infecciosa que tivesse tanta morbilidade, ou seja, que infectasse tantas pessoas simultaneamente. E embora ela tenha uma baixa letalidade, que é a relação que existe entre os que morrem, sobre todos aqueles que se infectam, a doença ela tem uma relativa baixa letalidade. A gente estima que essa letalidade deve ser menor de 1%, deve estar entre 0,5% e 1%. Mesmo assim, como ela é tão transmissível e atinge tal número de pessoas, ela terminou tendo uma elevada mortalidade. O que era necessário fazer? Olha, passaram-se desde o momento em que começam a ser identificados os casos e que se percebe que é uma doença infecciosa
que tem potencialidade de atingir um percentual elevado da população. Foi declarada a pandemia na segunda semana, se não estou mal, 11 de março do ano 2020. Ou seja, até este momento nós temos 14 meses de condução de uma pandemia. Me parece que o que mais jogou contra nós foi o fato de subestimar o tamanho do problema. Se nós tivéssemos optado por pecar por excesso e não por defeito, a gente poderia ter não só muito menos mortalidade, como poderíamos ter muito menos casos, como nós poderíamos estar fazendo bonito no sentido de já ter vacinado um percentual da nossa população e ainda poderíamos estar contribuindo para vacinar países com menos possibilidades que o Brasil. Porque o Brasil tem talento para isso, o Brasil tem conhecimento para isso. Então, a gente era um país justamente muito reconhecido, né, sobre a questão do avanço em vacinação, né? Mas para você ver, antes de chegar ao Plano Nacional de Imunização, antes de chegar no Plano Nacional de Imunização, que é onde a gente realmente tem muitíssima expertise, antes disso também existe, está caindo a minha net. A gente está tendo um problema aqui um pouquinho com conexão, eu acho já tranquilo? Que é minha conexão. Manaus, sim, então, Amazonas é complicado mesmo. A umidade do ar, né? Sim, então, o fato de, antes de chegar, claro, nós temos experiência de um Plano Nacional de Imunização que tem uma expertise impressionante, que é capaz de vacinar 90 milhões de brasileiros em 3 meses, que é capaz de vacinar 16 milhões de crianças num fim de semana. Mas também teria tido capacidade de produzir vacinas per se, né? Não só, ou seja, num momento como este, demanda ações múltiplas, ou seja, não só importar vacinas, comprar vacinas de fora, mas produzir vacinas aqui, como vacinas estrangeiras aqui dentro do território nacional. Todas essas coisas são importantes. Então, a gente poderia ter tido um panorama muito diferente daquele que estamos vivendo. É muito triste o que a gente está passando, né? A gente que, como a senhora bem colocou muito bem, a gente já foi referência internacional e tem a expertise, sim, de fazer vacinação. Mas a gente está num cenário político, econômico, social muito complicado no Brasil, que trouxe todos esses problemas, essas avalanches de situações e esse número tão exorbitante de mortes. Para a gente já ir finalizando, doutora Flor, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a realidade que a gente está enfrentando no Brasil. Para as pessoas ficarem atentas, porque a senhora disse que a gente está bem abaixo, né, do número de vacinados que já deveríamos já ter. Nós estamos muito abaixo. Isso. Se houver uma terceira onda, né? Se houver já está tendo um aumento de casos, é uma hipótese, né? Qual é o cenário que nós temos hoje como médico, infectologista, qual a experiência que a senhora tem dentro dos estudos, das projeções, né? Que a senhora pode fazer para a gente? Bom, você vê que se noticia muito que o Amazonas é um dos estados que mais vacinou sua população. Você vê que se noticia muito que o Brasil é um dos países que mais vacinou sua população. Isso pode ser verdade, em números absolutos, por ser um país de dimensões continentais. O número absoluto de vacinados pode ser expressivo. Mas eu vou lhe colocar vários exemplos. Por exemplo, no mundo, neste momento, 9,3% da população mundial já recebeu a primeira dose e 4,7% a segunda dose.
Se você compara com o Brasil já tem 17,7% da primeira dose, ou seja, quase 2 vezes o que o mundo já vacinou em termos de percentuais. E em termos de segunda dose já tem 8,4% da sua população vacinada. Claro, são números fantásticos, são mais de 55 milhões de doses aplicadas. Mas em termos de parar a pandemia, que é o nosso objetivo, de diminuir a circulação do vírus, é incipiente, é muito pouco. É muito pouco. Ou seja, são menos de 10% da população pode-se considerar que está imunizada. Em segundo lugar, em relação a, por exemplo, outros países. Então, a gente diz, o Brasil já imunizou 55 milhões de habitantes. Perdão, já imunizou, já administrou 55 milhões de doses. A Índia já administrou 145 milhões de doses, ou seja, 3 vezes mais do que o Brasil administrou. No entanto, menos de 3% da sua população está vacinada com 2 doses. Então, os números absolutos podem ser fantásticos, mas o que importa é o percentual da população que esteja imunizada. E nós ainda estamos num patamar muito baixo. Muito baixo. Pode falar. Não, pode falar. Que a senhora está colocando assim, quando coloca nos percentuais, isso assim, eu fico super preocupada, né? Super preocupada mesmo, porque eu fico numa angústia. Eu, pelo menos, já contraí Covid 2 vezes. Na segunda vez, eu fiquei muito ruim. E aí eu já tenho, pelo que eu senti, né? Eu já tenho um pavor de chegar uma terceira vez. E antes a gente imaginava que não, que se pegou uma vez, não se pegava mais, né? E a senhora mesmo colocou que a questão da vacinação, a gente mesmo tendo a primeira e a segunda dose, não significa que você não possa adoecer e ficar ruim. A gente precisa de uma cobertura vacinal, ou seja, que a senhora colocou aí, diminuir, parar a circulação do vírus, que só vai acontecer com essa cobertura. Com essa cobertura no menor tempo possível, porque não é suficiente que seja cobertura. Se a gente faz cobertura, mas demora muito para fazer essa cobertura, vão surgir variantes do vírus que sejam capazes de escapar da vacina. Então, é uma carreira contra o tempo. Meu Deus. E para a gente entender melhor isso, como é que está hoje a realidade da fabricação de vacinas no Brasil? A senhora hoje poderia estimar que a gente conseguiria vacinar até o final do ano toda a população ou não? O que a senhora tá as projeções são que sim. Por quê? Porque a partir de, eu acho que o segundo semestre do ano, é provável que o insumo farmacêutico ativo das 2 vacinas já seja produzido aqui. E isso dá mais liberdade para estar produzindo as doses que necessitamos. Mas mesmo assim, é um desafio imenso, porque nós estamos falando de pelo menos umas 400 milhões de doses, entre 340 a 400 milhões de doses. Então, imagina, não é pouca coisa, é muita coisa. Então, requer muita ação, muito investimento, ou seja, se requerem recursos, né? E enquanto a gente tem a dependência de insumos que chegam do exterior, esse é nosso fator limitante. Então, por isso, neste momento, o que mais poderia nos ajudar é conseguir um grau de independência na produção dessa vacina. É muito provável que, a partir de agora, a gente não se livre mais do vírus, que a gente tenha que aprender a conviver com ele. E isso significaria que todos os esforços que se façam para produzir vacinas nacionalmente seriam muito bem-vindos, porque se não servem nesta primeira pandemia ou nesta primeira vez, ela vai com certeza fazer falta
quando se trata de vacinação em massa rotineira, digamos, pode ser anual, dependendo como se apresentem as coisas. Então, esforços devem ser continuados para que exista produção de vacinas no Brasil. Mas o mais importante neste momento é que se agilize a quantidade de doses necessárias para que pelo menos 85, 90% da população tenha as 2 doses no menor tempo possível. A gente já está começando a observar, ou seja, isso que você fala é muito preocupante. Inicialmente se pensava que ter a infecção era uma espécie de vacinação, que se você adoecia, você ficava vacinado. E havia um estímulo, se nunca foi explícito, sempre houve implícito um estímulo para que as pessoas vivessem a vida normal, ignorando a pandemia, para que a grande maioria da população se infectasse e gerasse anticorpos. E, teoricamente, isso faria com que nós estivéssemos imunizados. Ou seja, houve um estímulo para que tivéssemos a tal imunidade coletiva de forma gerada pela infecção e não por uma vacina. O fato de que exista reinfecção já faz ligar o alerta de que talvez não. Ou seja, em primeiro lugar, essa decisão é tremendamente cruel, porque se a gente fala que temos uma mortalidade entre 0,5% e 1%, estamos dizendo que condenaríamos à morte entre 4 milhões, talvez 4 milhões de 2,2, pelo menos 2,2 milhões de brasileiros, se fosse de 1%, né? Então, isso já seria extremamente cruel. Isso sem contar todas as pessoas que ficariam com sequelas e todas as pessoas que ficariam desamparadas. Porque você vê, acompanha pelas notícias a quantidade de casos que acontecem em famílias inteiras. Em famílias inteiras em que morre mãe, pai, avós e ficam crianças. Então, não é somente morrer. É sequelas e a quantidade de pessoas que vão precisar ajuda depois. Então, o problema é muito, muito grande, não pode ser permeabilizado essa ideia como uma possível saída, se infectar para a gente atingir a imunidade. Verdade. Isso estimula a reinfecção, porque as variantes também podem ter escape aos anticorpos que você montou durante a primeira infecção. Ou, inclusive, pode estimular a infecção em vacinados. E, na medida em que isso se torna frequente, vai diminuindo a potência que tem as vacinas. Então, precisa uma ação coordenada, rápida, eficiente, para a condução da pandemia. Ela é um problema social, ela é um problema político. Claro que quem deve liderar todos os movimentos são as autoridades, mas elas têm que entender que precisam ouvir especialistas. Que eles Muito precisam obrigada pela ter senhora estar conversando com a gente. eles precisam ter essa humildade de reconhecer que tem que ter uma equipe técnica e eles ouvir essas determinações técnicas e considerar as determinações técnicas, porque é o único que pode nos conduzir a uma melhor condução com uma redução dos impactos negativos. É verdade. Por isso que eu estou extremamente grata hoje, Convergente, por falar com a senhora. Eu sei que a doutora também está muito corrido também com todas essas situações que vocês vêm acompanhando, estão dando resposta também pela Fiocruz Amazônia. E os estudos estão acelerados, né? Todo mundo na sua área, no seu segmento, as coisas estão tudo interrelacionadas. E ouvir os pesquisadores é fundamental.
A sociedade ela precisa ter esse espaço realmente de ouvir uma pesquisadora de renome como a senhora, e a senhora demonstra aqui para a gente o comprometimento que a senhora tem em levar a informação de uma forma muito clara e objetiva para a sociedade. E a gente tem que levar isso em consideração. E eu agradeço muito a sua disposição, dizendo que o Convergente está de portas abertas e a gente sempre vai estar entrando em contato quando for necessário, porque as pessoas elas precisam de ter informação, elas precisam saber a verdade, né, dentro de um cunho científico, através dos especialistas, as pessoas que de fato estudam e têm competência técnica e científica para trazer um indicador do cenário, né? Eu sempre estarei aqui, sempre que precisarem, eu estou disposta a conversar. Muito obrigada, um beijo e vamos Muito juntos. Eu obrigada, tomara. Érica, muito obrigada a todos por nos acompanhar hoje. Muito obrigada, doutora Flor. E vamos aí torcendo para ver se o poder público, né, toma medidas rápidas para evitar uma catástrofe maior do que a gente já teve. Obrigada mesmo. Deus te E ouça. pra... Até logo. Até logo. E para você que está acompanhando o Convergente, a gente deixa um grande abraço para você nessa tarde. Vamos deixar um abraço aqui para quem está acompanhando a Isabela, a Uninorte. Nós temos aqui a Neia Araújo, mandou um beijo para a doutora Flor, a Silvia Bezerra. Vamos aproveitar, gente, compartilhar essa live tão importante, enviar para os grupos do WhatsApp e aproveita, hein? Entra em todas as nossas redes sociais, porque essa live ela vai estar no YouTube, no Twitter, também no nosso Facebook, e a gente vai fazer uma matéria completa sobre a fala da doutora Flor Martinez, pesquisadora da Fiocruz, médica infectologista. Um abraço para vocês.